costumam descrever o amor como emocionante, doloroso e até mesmo desolador. Então, o que o cérebro tem a ver com isso? Tudo. A jornada desde a primeira faísca até a última lágrima é guiada por uma sinfonia de substâncias neuroquímicas e sistemas cerebrais. Quando começamos a nos apaixonar, podemos sonhar acordados excessivamente com a pessoa e querer passar cada vez mais tempo juntos. A primeira fase do amor é o que os psicólogos chamam de paixão ou amor apaixonado. O novo relacionamento pode parecer quase inebriante. E no que diz respeito ao cérebro, isso não está longe da verdade. Pessoas apaixonadas demonstram uma ativação elevada na área tegmental ventral. A ATV é o Centro de Motivação e Processamento de Recompensas do cérebro, que dispara quando fazemos coisas como comer um doce, saciar a sede ou, em casos mais extremos, consumir drogas. A ativação libera dopamina, o neurotransmissor do sentir-se bem, que ensina o cérebro a repetir comportamentos na expectativa de receber a mesma recompensa inicial. Essa atividade elevada da ATV é a razão pela qual o amor não é apenas eufórico, mas também nos atrai em direção ao novo parceiro. Nessa primeira fase, pode ser difícil ver falhas no novo parceiro perfeito. Essa dificuldade ocorre graças à influência do amor em regiões corticais superiores do cérebro. Algumas pessoas recém-apaixonadas demonstram atividade reduzida no centro cognitivo do cérebro, o córtex pré-frontal. Como a ativação dessa região nos permite ter um pensamento crítico e julgar, não é surpresa nossa tendência de ver novos relacionamentos através de lentes cor-de-rosa. Embora essa primeira fase do amor possa ser uma intensa montanha-russa de emoções e atividade cerebral, ela costuma durar apenas alguns meses, abrindo caminho para a fase mais duradoura do amor, conhecida como ligação ou amor compassivo. Conforme a relação se desenvolve, podemos nos sentir mais relaxados e comprometidos com o parceiro, graças em grande parte a dois hormônios, a ocitocina e a vasopressina. Conhecidas como hormônios de afinidade, elas sinalizam confiança, sentimentos de apoio social e ligação. Desse modo, o amor romântico não é diferente de outras formas de amor, já que esses hormônios também ajudam a unir famílias e amizades. Além disso, a ocitocina pode inibir a liberação de hormônios do estresse. Por essa razão, passar tempo com alguém que amamos pode ser muito relaxante. Conforme a suspensão do julgamento do amor inicial desaparece, ela pode ser substituída por uma compreensão mais honesta e uma ligação mais profunda. Por outro lado, conforme as lentes cor-de-rosa começam a perder a cor, problemas no relacionamento podem se tornar mais evidentes. Não importa o motivo do fim do relacionamento, podemos culpar o cérebro pela dor que acompanha o desgosto. O sofrimento da separação ativa o lobo da ínsula, uma região que processa a dor, tanto física, como torcer o tornozelo, quanto social, como sentimentos de rejeição. Com o passar dos dias, podemos voltar a sonhar acordados ou querer ter contato com um antigo parceiro. O impulso de entrar em contato pode parecer incontrolável, como uma fome ou sede extremas. Ao olhar para as fotos de um antigo parceiro, as pessoas inconsoláveis podem novamente demonstrar atividade elevada na ATV, o centro de motivação e recompensa que criou sentimentos de desejo durante as fases iniciais do relacionamento. O turbilhão emocional também pode ativar o sistema de alarme do corpo, o eixo de estresse, fazendo-nos sentir abalados e aflitos.
Com o passar do tempo, regiões corticais superiores que monitoram o raciocínio e o controle de impulsos podem travar esse sofrimento e essa sinalização de desejo. Como essas regiões ainda estão amadurecendo e criando ligações durante a adolescência, não é de admirar que o primeiro desgosto possa parecer particularmente agonizante. Atividades como fazer exercícios, passar tempo com os amigos ou até mesmo ouvir nossa música preferida podem domar essa resposta de estresse do desgosto e ainda ativar a liberação da dopamina, o neurotransmissor do sentir-se bem. Com o tempo e apoio, a maioria consegue se recuperar e aprender até com um desgosto mais devastador. Continue alimentando sua mente enquanto aprende como funciona. Inscreva-se em nosso canal ou assista a esses vídeos. Seu cérebro vai agradecer.